Às vezes é uma besteirinha que a gente faz na maquiagem, sem perceber mesmo, que termina mudando completamente o resultado final. Então, por exemplo, eu apliquei a minha sombra de uma forma normal, do jeito que muita gente aplica, sem nem pensar muito, sabe? E meu olho tá ficando um pouquinho caidinho, ai meu Deus, nessa parte do final, assim, nessa parte externa. Só que pra tudo nessa vida tem um jeito, ainda mais quando a gente fala de maquiagem. Principalmente pra quem não tem muito costume de se maquiar, ou nunca parou pra pensar muito, passa uma sombra aqui na pálpebra móvel, afinal é onde tem que passar sombra, e vai. Só que um detalhe muda tudo, que é a gente puxar essa sombra um pouquinho aqui mais pra cima, pra que quando a gente olhe de frente pras pessoas, elas consigam enxergar a sombra passando um pouquinho dessa dobrinha do olho, que é o côncavo. Então, quando a gente aplica a sombra assim, ó, passando um pouquinho, às vezes é só você pegar o pincel ainda um pouquinho sujo e só puxar essa sombrinha pra cima, não precisa de muita coisa. Inclusive, é bom começar com pouco. E aqui nesse finalzinho, eu gosto de puxar pra cima. E isso termina abrindo o nosso olhar. Eu vou intensificar um pouquinho mais a cor, só pra que aí no vídeo vocês consigam ver melhor. E aqui eu tô botando pouquíssima pressão no pincel. Eu tô usando realmente essa parte mais fininha dele. Eu não tô fazendo muita pressão, que é pra ele não ficar assim, ó, muito fofinho. Ao invés de pegar assim, com muita rigidez, você pega o pincel assim, mas no final dele, que você consegue deixar a mão muito mais leve. O segredo de um bom esfumado é não ter pressa. Se você sentir que tá precisando de mais cor, mais intensidade, vai adicionando aos pouquinhos. Não vem com o pincel carregado de sombra e coloca direto não, porque aí a chance de ficar ruim vai ser muito alta. E é sempre bom ter o espelho aqui, ó, abaixo da linha dos seus olhos, que é pra você não precisar fechar ou esticar ou puxar alguma coisa. Olhando assim pra baixo, a pálpebra já fica esticadinha. E quando a pele vai ficando mais molinha, fica um pouco mais difícil de trabalhar, né? Eu entendo vocês. Pra finalizar, eu vou usar uma sombra iluminadora. Você pode usar uma sem brilho também. Tiro o excesso e vou colocar só aqui, ó, no cantinho da sobrancelha, com um pincel menorzinho, sem invadir o côncavo, né? Pra gente terminar descendo de novo. Então é só aqui nessa parte de cima. Vou colocar aqui no cantinho interno também, só pra abrir mais esse olhar. E um detalhe que faz toda a diferença, que muita gente não faz, é o acabamento da sombra. Então eu vou pegar esse pincel aqui que tem um topo retinho e vou tirar aqui a sujeirinha. E nessa hora você pode vir com um pouquinho da base ou corretivo que você usou e levantar aqui, ó. Puxando pra cima. Olha o efeito que já dá. Pode trazer de volta um pouquinho do blush, que terminou se perdendo aí. Agora olha a diferença que faz de um olho com a sombra até o côncavo e o outro olho com a técnica que a gente fez, que é levantando um pouquinho pro côncavo. Muda muito, né? Se vocês quiserem mais dicas para pálpebras caidinhas ou qualquer outra dificuldade que vocês tenham na maquiagem, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar responder. E me segue para mais dicas.